Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui online, né? Estou aqui com o Rodolfo e hoje nós vamos fazer aqui a leitura do dia 30 do nosso desafio, né? Dia 20 de junho, é o 30º dia aí do nosso desafio. Vamos ler aí de Ezequiel 38 até Daniel, capítulo 6, dando continuidade aí o nosso desafio, né? Então, se tudo deu certo, quando você estiver assistindo essa gravação, eu estarei na montanha, passando por uma forja aí de Deus no Legendários, e estarei sem comunicação, sem internet por 72 horas. Então, por isso, essa gravação, né, estará aí ao ar nesse dia, dia 20 de junho, e estamos juntos. Então, vamos ler de Ezequiel, capítulo 38 em diante. O Rodolfo vai estar me ajudando aí com essa leitura. Eu vou ler uma parte aqui e o Rodolfo também. A gente vai estar alternando aí esse dia, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar por esse tempo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, aqui no desafio diligência nas nossas vidas. Nós estamos aqui expostos àquilo que o Senhor quer fazer e está fazendo nas nossas vidas, ao teu tratamento, à tua forja, ao teu, Senhor Deus, lapidar das nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente nos forjar, que o Senhor possa tirar toda a impureza como o fogo que refina o ouro, Senhor, limpando as nossas vidas, nos ajudando a sermos melhores todos os dias para o Senhor, para nós mesmos, para as pessoas que nos cercam, Senhor. Queremos viver o propósito do Senhor para nós, ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, nada menos do que isso. E por isso, Senhor, nesse tempo estamos nos expondo nessa jornada para uma vida mais diligente, mais disciplinada, Senhor, mais comprometida, Deus, com o Senhor, com o teu propósito, com a tua palavra, com os teus princípios, Senhor. E uma mudança, Deus, que não seja só externa, mas uma mudança que seja externamente apenas o reflexo dessa mudança interior, uma transformação de dentro para fora nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Então eu vou estar lendo aqui Ezequiel capítulo 38. Nós vamos Ezequiel aí são 48 capítulos, então são 10 capítulos aí de Ezequiel e mais 6 capítulos de Daniel que nós vamos estar lendo hoje aqui. Então, Ezequiel capítulo 38. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gogue, terra de Magogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio
E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gogue: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalos, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o teu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gogue. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gogue contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar,
e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho, e os que passam pela terra a atravessarão. E vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. E comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós, e vos fartareis à minha mesa de cavalos e de carros e de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa de sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificados neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então, muitas dessas profecias que a gente vê aqui, tanto Jeremias, Ezequiel, Isaías, esses profetas todos, eles falam para o seu tempo, mas ao mesmo tempo eles falam também para o tempo futuro. Alguns falam para o tempo do Messias, outros falam, inclusive, para o tempo que ainda está por vir, da restauração de todas as coisas. Então, aqui ele está falando sobre o julgamento de Deus sobre as nações, falando sobre o cativeiro, né, de Israel sendo levado para o cativeiro, a restauração, a volta do cativeiro, e depois ele já entra aqui na nova aliança, quando ele fala, nem esconderei mais a minha face. Aqui ele está falando da nova aliança. Ele já está falando do tempo após aqui o está consumado, né? Após Cristo se manifestar, nem esconderei mais a minha face quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então já é uma profecia para o derramar do espírito, né? Que a gente vê aqui esses profetas transitando profeticamente aí nesses tempos, né? Ezequiel 40, a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Então, aqui, a partir daqui, a gente já vê um pouco dessa restauração de Israel, que é
a ilustração dessa restauração do templo, uma vez que ele havia sido devastado, destruído, Jerusalém com o cativeiro. Então aqui ele já fala dessa restauração, que já tem muito sentido profético também, por causa de uma restauração que já não é mais tão física, né? É uma restauração a partir de Cristo para o povo de Israel, e para nós, os gentios, que fomos incluídos, né? Ezequiel 40. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para to mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e 4 dedos, cada um. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do Oriente e subiu pelos seus degraus. Mediu o umbral da porta, uma cana de largo, e o outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo, e entre as câmaras havia 5 côvados. E o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado, e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados. E o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até ao telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até ao pilar em roda da porta. E desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor, e da mesma sorte dos vestíbulos, e as janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado. E o solhado da banda das portas era o par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo. E mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados da banda do oriente e do norte. E quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. E estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados,
o comprimento e a largura 25 côvados. E de 7 degraus eram as suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinha palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas. E as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas. E tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos, e o comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras, e os seus pilares, e os seus vestíbulos, conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus vestíbulos estavam no átrio de fora, também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e mediu conforme estas medidas. As suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos também tinha janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. E os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua entrada estavam juntos aos pilares dos vestíbulos onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas, de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas. 4 mesas de uma e 4 mesas da outra banda, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas, o comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio, e a altura de 1 côvado, e sobre ela se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro em redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores do átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul. Uma estava à banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: Esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Estes são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta, 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e era por degrau que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. 41, vou pedir aí para o Rodolfo então ler. Lê aí, Rodolfo, do 41 ao 44, aí eu leio mais 4, e assim vamos. Beleza, vamos lá. Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de uma banda e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada, 10 côvados. E os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra.
Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo. E me disse: Esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das câmaras laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem e entravam na parede que tocava no templo, pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia largura de 20 côvados por todo o redor do templo, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. E mediu o templo do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias, de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas. Até o espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. A saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda, e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas. E o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e me disse: Esta é a medida que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas. E havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo para fora. E havia janelas estreitas e palmeiras, de uma e de outra banda, nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Ezequiel capítulo 42. Depois disto, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio e que estavam defronte do edifício, na banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora
Defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 canas e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todo o seu estatuto e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado e um palmo. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados e de largura 1 côvado. E desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados. E desde o ariel até cima havia 4 chifres. E o ariel terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados.
E a listra, 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para a expiação do pecado, e tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da lista, e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar, como purificam com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha, e os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação, também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamaste estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová.
Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e ceroulas de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outros vestidos, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão, e eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Ezequiel 45. Quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrebalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental, para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida.
E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de um arrátel. Esta será a oferta que haveis de fazer: a sexta parte de uma efa de cada homer de trigo, também dareis a sexta parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirada de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, e um cordeiro do rebanho de cada 200, da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto, e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da listra do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, uma efa para cada bezerro, e uma efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Ezequiel capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão, no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será uma efa pelo carneiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros, e um carneiro. Eles serão sem mancha, e preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro, e uma efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem e, saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será oferta de manjares um efa pelo bezerro e uma efa pelo carneiro.
mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de um ano, sem mancha, e um holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs, o prepararás. E, juntamente com ele, prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs. A sexta parte de uma efa e de azeite, a terça parte de um hin para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum de seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é. Seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Só uma observação aqui que me ocorreu, né? A diferença aqui de ser filho e de ser servo, né? O filho tem herança, pertencerá, o que o príncipe deixar de presente para os seus filhos é herança, vai pertencer. Mas quando o presente é dado a um servo, ele só permanece com o servo enquanto o servo está servindo esse senhor. Ele diz aqui que será até o ano da liberdade, ou seja, o ano em que o servo decide ir embora. Quando ele sai, decide ir embora, ele então não tem mais aquela herança, ela volta para o príncipe, e porque a herança é para os filhos. Verso 18. E o príncipe não tomará nada. Esse eu li, né? 19. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, aos quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as quatro esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas quatro esquinas do átrio havia átrios fechados com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas quatro esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas. Ao lado das quatro, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel 47, o capítulo 47 de Ezequiel é um capítulo profético, que tem aí, que é citado por Jesus, né? Como Jesus, quando Jesus diz assim, como diz as Escrituras, quem crê em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Aonde que a gente encontra isso nas Escrituras, né? Só aqui no texto de Ezequiel nós encontramos um templo de onde fluem rios de águas vivas. Então Jesus estava falando ali que ele é esse templo do qual fluem rios de águas vivas e que nós, em Cristo, somos esse templo de onde flui também os rios de águas vivas, porque quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então aqueles que creem têm aí essa profecia aponta para esse templo na nova aliança que não mais é um prédio, um local, uma construção, mas que passa a ser todo crente, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus e recebe o Espírito Santo em sua vida. Ezequiel capítulo 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente,
porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E nós vemos em Apocalipse, né, uma referência dessa árvore que dá o seu fruto, né, 12 frutos ao longo do ano, que dá os seus frutos ali a cada tempo e que serve, as suas folhas servem de remédio, como está escrito aqui, nós vemos em Apocalipse aí falando sobre a árvore da vida. Então a gente entende que esse capítulo 47 é muito profético para um tempo futuro e não fala somente de um templo ali físico, a restauração, eles estavam aqui na expectativa da reconstrução do templo, que foi reconstruído e depois foi destruído de novo, ali no primeiro século, né, o terceiro templo, o segundo templo, desculpa, o segundo templo, o primeiro foi o de Salomão, foi devastado na época do exílio, depois eles reconstruíram e foi novamente destruído, e agora eles aguardam a construção de um templo físico, o terceiro templo, que, de acordo com as profecias, será ainda reconstruído mesmo, mas que o Senhor nos convida a algo maior, que vai além de um templo físico aí, que é a nova aliança, como eu disse aqui. Verso 13. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes, e vos a herdareis, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para a dar a vossos pais. Assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer-Aticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer-Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até ao mar do oriente, medireis.
Este será o termo do Oriente. E o termo do Sul será desde Tamar até as águas, da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o Mar Grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do Ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do Ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinarem no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 48. Só mais um comentário sobre o 47. Eu também já ministrei muitas vezes, né, sobre esse texto aqui, no sentido de que essas águas que representam o Espírito, entende-se aí como uma representação do Espírito Santo fluindo, e você percebe que existem níveis. Ezequiel é convidado, é levado ali a caminhar, e à medida que ele avança, ele vai a águas mais profundas. Elas começam nos tornozelos, depois elas vão nos joelhos, depois elas dão nos lombos e depois elas se tornam águas profundas. Isso fala sobre níveis que nós podemos viver em Deus e como que nós precisamos nos mover. A água não vai subindo, né? Ele que precisa se mover. E à medida que ele se move, é levado ali a se mover, é que ele vai experimentando águas mais profundas, né? Então, sobre profundidade em Deus, sobre novos níveis em Deus, né? Eu sempre falo isso aí, já tomei alguns banhos de balde nessa ministração, que é uma ilustração que eu faço, onde eu falo de gotas, que você pode se contentar só com gotas. Depois eu entro dentro do balde, falo sobre molhar os pés, e depois eu pego o balde e me encharco. Viu essa já, Rodolfo? Não, né? E aí eu falo sobre você se encharcar, né? Você pode se contentar só com gotas, você pode molhar os seus pés ou você pode se encharcar, né? São níveis que a gente pode experimentar em Deus aí. Ezequiel 48, então, o último capítulo aqui de Ezequiel. Ezequiel 48. Você percebe que Ezequiel, esse final de Ezequiel fala da restauração, é como se fosse uma nova Torá do, depois do exílio, né? Como se ele estivesse reestruturando ali, agora falando mais não do futuro, mas no sentido local ali, né, do tempo que eles viviam, restaurando, distribuindo as terras, as medidas, né? Como a gente viu lá no Pentateuco, na Torá, né, quando eles fossem conquistar a terra prometida, depois em Josué, toda essa divisão da terra, aí Ezequiel, depois do exílio, vem novamente fazendo isso aí para o povo de Israel. Ezequiel 48. E esses são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azer Enon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Naphtali, uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. E o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente, 10.000 de largura. E para o oriente, 10.000 de largura. E para o sul, 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados,
quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura, 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte, de 4.500 canas, e a banda do sul, de 4.500 e a banda do Oriente de 4.500 e a banda do Ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda, da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do Ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar uma porção. E junto ao termo de Sacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas, da contenda de Cádiz para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azé, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. O Senhor está ali. Então, aqui termina bem profeticamente, bem alinhado com o Apocalipse, falando da Nova Jerusalém, né, da cidade santa, eterna, porque fala lá sobre as portas, né? Em Apocalipse fala sobre essa cidade santa que desce dos céus e que possui também essas portas. E quando ele diz o Senhor está ali, é o cumprimento da profecia de que então ele estará conosco para sempre, né?
Então, Ezequiel termina apontando aí para Apocalipse. E por falar em Apocalipse, então entramos em Daniel, que é considerado uma literatura apocalíptica do Antigo Testamento, já que Daniel é um profeta que traz muitas revelações para o tempo também do fim, né, ou da eternidade. Aí, e ele é considerado, então, essa literatura apocalíptica, inclusive no seu sentido, estilo literário que foi escrito, aí é considerado assim, é um livro apocalíptico. Daniel, então, vou pedir aí para o Rodolfo ler os 3 primeiros capítulos, a gente vai ler até os 6, né? E aí eu leio os outros 3. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel a graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, e determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tarde, mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e, conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel capítulo 2. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco:
Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi? Me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: Por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu e falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto,
quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo e as aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa,
da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste a adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do reino, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Uau, glória a Deus. Se fosse o João lendo aqui, Rodolfo, ele ia dizer aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Né, aqui no Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Glória a Deus. Aqui um anjo do Senhor, ou talvez aqui, né, uma teofania, alguns acreditam que fosse
aí uma aparição de Jesus, o próprio Cristo caminhando com eles ali, o Filho, né, de Deus, uma teofania. E, de fato, houve esse grande livramento. Aqui a gente vê a diligência, né, de Daniel, de Misael, de Sadraque, não, de Sadraque, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Misael era o nome original, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, diligentes, né, servindo com excelência, que diz que eles eram ali sábios, né? Eles eram conhecedores, não havia defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos do conhecimento, habilidade para viver no palácio do rei, né? E ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, né? Então, você vê aí quão diligentes, quão excelentes eles eram, porém, né? Isso não significa servir na Babilônia, servir no palácio não significa se contaminar, não significa fazer o que desagrada a Deus. Então não comeram dos manjares e também não se renderam ali a decretos, mandamentos, ordenanças que fossem contrárias aos mandamentos do Senhor, né? Então aqui a gente vê bem o que é ser diligente aos olhos do Senhor aqui, ser excelente, servir com excelência onde a gente está plantado, dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, dentro de um ministério, dentro de casa, na sociedade, na internet, nas redes sociais, na arte, no esporte, na cultura, aonde o Senhor tem nos colocado, né? Sermos excelentes, porém sem nos contaminarmos, sem, né, negarmos a Deus. Isso é muito forte. O livro de Daniel é um tratado sobre isso aqui nesses primeiros capítulos, né? A respeito disso. Então vamos lá, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Deixa eu tentar calar aqui a insania. Voltei aqui, né? Porque ela, quando vê a outra cachorrinha ali, não vai quietar. É... Qual o versículo que eu estava? Oito. No 8. Ok, obrigado. Voltado 7. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação.
Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore do meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: Derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afungentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. E seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chega até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia um mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: Cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
Far-te-ão comer erva com os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Uau, também, né? E eu acho interessante porque Daniel, num primeiro momento, eu também já ministrei aqui sobre isso, né? Há tempo de se oferecer e há tempo de ser convidado, né? De ser requisitado. No primeiro sonho que nós vemos aqui, quando aqui Nabucodonosor aqui tem esse sonho no capítulo 2. Ele estabelece que ia matar ali os sábios e aqueles homens ali por não saberem interpretar. E Daniel tem que se apresentar, né? O texto diz que Daniel foi lá e pediu ao rei que desse um tempo para ele poder dar a interpretação. E foi tão forte porque nesse primeiro momento aqui o rei nem contou qual era o sonho. Uma coisa é quando o rei conta o sonho e alguém dá a interpretação. Outra coisa é que ele nem contou o sonho. Eles tinham que descobrir o sonho e ainda dar a interpretação. E Deus revelou isso para Daniel. Mas aqui já nesse outro momento, a gente tem aqui o rei, né, mandando chamar Daniel. Então, num primeiro momento, ele precisou se apresentar. Já num segundo momento, ele já tinha alcançado um respaldo ao ponto de que agora o rei manda chamá-lo aqui, né, porque ele já tinha alcançado um lugar de honra aqui na Babilônia, né? E aí tem esse momento aqui que ele manda chamar a Daniel. E aqui a gente vê como que Daniel também não teve medo, né, de dar essa interpretação, de contar isso, né, para o rei, que ele poderia falar, como é que eu vou dizer isso para o rei, que ele vai pastar como um animal, né? E tudo isso, mas ele falou e falou inclusive da restauração que viria se houvesse ali arrependimento, como de fato a gente vê que essa restauração veio então para o rei Nabucodonosor. Aí passa um tempo e aí agora a gente tem aqui outro rei que Daniel também está servindo, o rei Belsazar. Capítulo 5, Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar aprovado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores
E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espíritos dos deuses santos. Aqui, ó, Daniel requisitado aqui. E nos dias de seu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou Daniel porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que foi o rei meu pai, não, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terá cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aspas aqui, né? Que coração esse de Daniel, né? Não precisa, não estou à venda. Fique com seus presentes, mas eu vou aqui dar a interpretação, né? Uau. 18. Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois. E pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou.
Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. E aí nós vemos as profecias de Daniel, inclusive historicamente, se cumprindo, porque esses reinos, né, como ele viu lá, o rei teve o sonho, o anterior lá, da estátua, né, que são pedaços, cada um representando um reino. Historicamente, a gente vê esses reinos mesmo. A Babilônia veio, dominou, depois veio a Pérsia, aqui a Medo-Pérsia, os medos, os persas dominando. Depois nós temos ali a Roma, que vem logo em seguida, a Grécia, na verdade, e depois Roma, que vem logo em seguida. Então, historicamente, a gente vai ver o cumprimento aí dessas profecias de Daniel. E aqui já entra o Medo, aqui já entra Dário, o Medo-Persa, né, para poder conquistar a Babilônia. Daniel capítulo 6, o último de hoje, então, o famoso capítulo de Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel se distinguiu, diligência, porque nele havia um espírito excelente, que o Senhor nos permita nos distinguir aonde ele tem nos colocado, porque há em nós um espírito excelente, em nome de Jesus. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Então, por estar longe de Jerusalém, no exílio ali, ele está voltado para Jerusalém, como era a ordenança que deveria ser feita, e orava, né? Verso 11: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo.
Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a toca, sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o Deus de Daniel, esse é o nosso Deus Amém. Rodolfo, o Deus a quem nós continuamente servimos. E com diligência também devemos servir o rei, né? Os líderes humanos aí, sabendo que o Senhor nos honra por causa disso. Daniel deixa claro isso. Não desonrou nem a Deus e nem ao rei. E Deus o honrou ali, fazendo aqueles leões ficarem veganos e não o comerem, né? Guardando a vida dele. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Que tenhamos a diligência de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Que o Senhor nos conceda esse coração, essa graça de sermos como eles, principalmente aqueles que estão servindo em Babilônia, né? Eu tenho o privilégio de servir apenas no ministério, né? Estou aí envolvido apenas no ministério, mas eu sei que muitas pessoas foram chamadas para estarem aí em Babilônia, né? Nesses lugares aí, né? Dentro de universidades, dentro de empresas talvez que não tenham princípios ali do Senhor, né? Dentro de corporações, de lugares aí, né? Onde são como esse contexto aqui do exílio, né? Longe de Jerusalém. E nesse lugar é necessário ser Daniel, ter um coração assim, reto diante do Senhor, obediente, diligente, excelente, glorificando a Deus em tudo, né? Em nome de Jesus. É isso. Glória a Deus. Conseguimos,
vencemos aí. Esse dia, né, completamos aí o 30º dia do desafio, 42 dias, a Bíblia toda em 42 dias. Glória a Deus. Quero agradecer aí o Rodolfo por esse auxílio insano. Tamo junto. Amém? Estamos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês aí que estão acompanhando, né, no futuro. E até amanhã. Amanhã nós voltamos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã. Valeu, pastor. Valeu. Obrigadão, Rodolfo.